A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o segundo vídeo da série, trazendo aí 6 vídeos sobre os 7 livros. 6 vídeos porque o livro Macabeus são 2 vídeos, né? São 2 livros, aliás, é um livro só. Primeiro e segundo Macabeus. Então não vou fazer 7 vídeos, um para falar só de primeira Macabeus, outro para falar de segunda Macabeus. Vai ser num vídeo só trazendo mesmo alguma coisa, né, da doutrina católica ali no livro de Macabeus. Muito bem. Nós vamos ver nesse segundo vídeo a catolicidade no livro do Eclesiástico. Muito bem, desde já se inscreva nesse canal, promova essa obra de evangelização. O intuito aqui é de evangelizar, o intuito aqui é de defender a Igreja de Cristo e mostrar a doutrina católica pelas Sagradas Escrituras, para que você entenda que esse livro é um livro da Igreja e que esse livro só fala de uma fé católica e ponto. Eu quero dizer aqui, frisar algo aqui também, para alguns tipos de pessoas que se dizem católicas e aparecem nos comentários dos meus vídeos para dizer assim: olha, isso é não sei o que, não sei o que, olha, isso é não sei o que, não sei o que, não sei o que, conversando besteira. Eu vou só dizer uma aqui. Assim como eu faço com herege que vem conversar besteiras nos meus vídeos, falar mal da Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica é prostituta, dizendo que o Papa é o anticristo, eu já pego logo esse tipo de jeito e eu já bloqueio. Então os católicos de meia tigela, que vem nos comentários dos meus vídeos conversar besteira, eu já vou logo bloqueando, não tem conversa. Não importa se é inscrito no canal, se não é inscrito, não quero saber. O intuito aqui é de evangelizar e de mostrar. Esse sujeito é os católicos, é duro, igual uma pedra, não se converte, o coração velho de pedra, não é? Só quer saber de estar colocando umas pessoas contra as outras. Essa aqui é a realidade. Não se converte, não dá um like, não aparece para dizer, irmão, como esse vídeo tocou no meu coração, mas aparece para conversar besteira. Estou esperando os próximos comentários dessas pessoas para que eu possa bloquear. Vai catar coco na praia, rapaz. Vai procurar o que fazer. Muito bem, vamos ao que interessa hoje, buscando a catolicidade no livro do Eclesiástico. Muito bem, no primeiro vídeo você viu a catolicidade no livro da sabedoria, não é? E porque os judeus tiraram o livro, porque o livro da sabedoria, sobretudo, os acusava. Eles arrumaram milhões e milhões. Aí aparece alguém e diz, que não sei quem disse que foi por isso, foi por aquilo. Vejam só. Se tiraram o livro, os 7 livros, porque os livros falavam de Jesus, se esse foi o motivo porque tiraram, porque os livros falavam de Jesus, teria que tirar Isaías, porque não tem nenhum livro na Bíblia, no Antigo Testamento, que fale mais de Jesus do que o livro de Isaías. Então não vem com conversa fiada. A questão foi que os livros acusavam os judeus. Os livros iam contra a fé judia, né? Por isso eles as tiraram. Eu já trouxe aqui vários vídeos mostrando o motivo. E nessa mesma linha, a Sociedade Unida Bíblica Protestante foi nessa mesma linha, nesse mesmo teor, e também castrou a Bíblia tirando os 7 livros. Não vem que aqui não tem. Muito bem. Meu querido irmão, quando a gente se depara logo no primeiro capítulo do livro do Eclesiástico, nós já encontramos no versículo 5 a catolicidade, aquilo que ensina a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que João se utilizou para escrever o seu Evangelho. Eu me refiro ao capítulo 1 e ao versículo 1, aonde João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Entende? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Sabe onde ele utilizou para escrever isso? Além do Gênesis, fazendo uma teologia, ele se utilizou exatamente de Eclesiástico, capítulo 1, versículo 5. Presta atenção.
O verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Está escrevendo de alguém que é eterno. O verbo de Deus nos céus. Então ele descreve, no princípio era o verbo. O verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Maravilhosamente, esse termo só aparece no livro do Eclesiástico, né? Capítulo 1, versículo 5. É daí de onde doutrinalmente sai a doutrina, né, da genealogia espiritual da Trindade, vamos dizer assim. Não é uma genealogia, né, mas aonde aparecem os três. Especificamente quando se fala da segunda pessoa da Trindade, Cristo. Veja, no princípio era Deus. Começa falando no Pai, né? No princípio era Deus, né? E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. No versículo 14 diz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego está a palavra no lugar de verbo. Muito bem. Logo quando nós olhamos no capítulo 1, do versículo 11, do versículo 11 ao versículo 31, vai falar no santo temor. Esse temor nós recebemos no batismo. São 7 sementinhas que está ali em Isaías capítulo 11, aproximadamente aí os versículos 2, 3 em diante, que fala, ali está o santo temor. São os chamados dons efusos, que nós recebemos essas 7 sementinhas no santo batismo. Entre eles piedade, não é? Conhecimento, fortaleza, santo temor. E aqui o livro do Eclesiástico, capítulo 1, cita muito o santo temor. Ele diz assim no 17, ó: o temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. O santo temor. Quando nós pegamos na Bíblia, da tradução da Bíblia da Ave Maria, no Salmo de número 33, verso 8, diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os guarda. Ali é a doutrina da Igreja Católica, que nós temos um anjo da guarda, dos que temem. Então nós recebemos o santo temor no batismo, esse dom no batismo. Então temer vem de temor. Veja só o que diz: aquele que teme ao Senhor será confortado, no dia da morte será abençoado. Veja, o temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude dos seus frutos para aquele que a possui. Assim os santos a possuíram. Assim, os santos permitiram que esse dom crescesse dentro deles. Esse dom é uma raiz que dá frutos maravilhosos. E se você pegar aqui com mais tempo, mas nós não temos como pegar, talvez eu traga um vídeo mostrando, não é esse capítulo 1 do Eclesiástico, especificamente do versículo 11 ao versículo 31, mostrando o que os frutos do santo temor. Os frutos desse dom maravilhoso do Espírito Santo, dom efuso, que todos os batizados têm, só não sabem usar, essa aqui é a realidade. Mas nós estamos vendo a catolicidade nesse livro, né? Muito bom. No 2,18 diz, aliás, ainda no 31, aliás, no 32 do capítulo 1 diz assim, ó: mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Que culto é esse? A missa, né? Veja, mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Qual é o santo culto hoje? Não é? Das profecias de Isaías 42, que Jesus viria cheio do Espírito de Deus para implantar nas nações, ou seja, para colocar aqui o reinado de Cristo espiritual à sua igreja. A sua igreja, né? Ele levará as nações a verdadeira religião. Tu és Kefa, sobre essa Kefa fundarei minha igreja. As nações, a vossa fé será proclamada universalmente, Romanos 1:8. Então, por aí se cumpre a catolicidade do Evangelho através da Igreja de Cristo chegar aos 4 cantos dessa terra, né? Ainda sabemos que não chegou. Jesus disse, quando for chegar aos 4 cantos dessa terra, o Evangelho, pregado pela sua igreja, ensinado pela sua igreja, então chegará ao fim. Então nós sabemos que não chegou. Tem vários países que não existe o cristianismo lá. Irã e outros, não é? Então,
que ainda serão evangelizados. Muito bem. Então logo nós vamos, meus queridos amados irmãos e irmãs, para o capítulo 39. E tudo isso que você está vendo aqui, que você vai ver agora, foi o motivo dos judeus analisarem e tirar esses livros. Inventaram uma série de desculpas, como tinha que ser escrito da Palestina, tinha que ser escrito antes de Esdras, tinha que ser escrito em hebraico. Inventaram uma série, mas na realidade não foi isso não. Quando nós fazemos um estudo aprofundado, né, buscando os aprofundamentos sobre o verdadeiro motivo porque tiraram, era porque esses livros os acusavam verdadeiramente, principalmente a sua fé, não é? E assim foi os protestantes na mesma linha, com 16 séculos depois. Veja só, no 39 do Eclesiástico 12 em diante diz assim, ó, falando dos santos, ó, muitos homens louvarão a sua sabedoria, a sabedoria dos santos, né? De São Francisco, de Santo Antônio. Ei, Santo Antônio, foi tão pregador do Evangelho que a sua língua está intacta. É? Olha só, muitos homens louvarão sua sabedoria, jamais cairá ela no esquecimento. Cada dia tem um santo que a igreja celebra. Não cai no esquecimento, não. 13. A sua memória não desaparecerá. Aí está. Entende por quê? Na Bíblia hebraica e na protestante não pode ter um livro desse? Olha aí, está falando dos santos. E aqui vai dizer o que a igreja faz nas comemorações dos santos. Ó. Seu nome será repetido de geração em geração dos santos. Santo Inácio, faz quanta geração que é repetido o nome dele? Que a igreja celebra o nome dele? Santo Inácio de Antioquia. Para e pensa. Olha só, versículo 14. As nações proclamarão sua sabedoria. Ponga lá a lupa. Pare lá a orelha. Vê o que vem agora. Olha só. E a assembleia apregoará seu louvor. Pacata. E a assembleia é o quê? A igreja. E a igreja proclamará o seu louvor. Por isso está aí as dioceses, as paróquias, as capelas, dedicada a um padroeiro, dedicada a um santo, e quando chega a data daquele santo, começa as festividades, né, em honra àquele padroeiro. É o que está dizendo a Bíblia Sagrada. Veja só no versículo 14, e a assembleia proclamará o seu louvor. Aí está. Festa em louvor a São Sebastião, né? Eu trouxe um vídeo aqui mostrando dos santos. Então essa apologética da canonização dos santos e dos louvores aos santos, só eu tenho, só esse apostolado aqui tem. Aí surgiu um acolá, foi que copiou a gente. Mas essa apologética aqui do livro do Eclesiástico, dos santos, e da canonização com a sabedoria 2:22, essa apologética é só minha. Ninguém traz essa apologética. Nem os maiores apologistas católicos do mundo trazem isso aí. Trazem canonização dos santos em outras partes na Bíblia, mas menos nisso que acabei de citar. Muito bem, então aqui está festa aos louvores, festa em honra aos santos. 15 diz, enquanto viver terá maior nome do que mil protestantes, viu? E quando repousar será feliz. Aí está. Quando repousar estará o quê? Sabedoria 3:1. As almas dos justos estão na mão de Deus. 12 de Hebreus 23, Deus juiz universal das almas dos santos que já chegaram à perfeição, ressurreto na glória. Entende? Mostrando a catolicidade, aí você vai mais para frente para o livro do Eclesiástico, aí você vai entender perfeitamente porque os protestantes tiraram o livro do Eclesiástico. Porque os protestantes pregam que Deus não divide sua glória, Jesus não divide sua glória com ninguém. Meus irmãos, para e pensa. Se Jesus, que é Deus, não dividisse sua glória com o homem, não tinha como ele ser santo. Essa é a maneira que o Senhor glorifica o homem. Por isso tiraram o livro do Eclesiástico, que eu vou mostrar para você aqui, ó. E isso é catolicidade, viu? Quem que ensina a igreja? É a igreja de Cristo que ensina, a igreja católica. Veja aqui, ó. Igual o capítulo 11 de Hebreus faz elogio aos santos, a partir do capítulo 44 do Eclesiástico também faz elogio aos santos. Ó, 44, verso 1. Aqui o vento não está dando beleza não. Vamos lá. Façamos o elogio aos homens ilustres,
que são nossos antepassados em sua linhagem. Olha só. O Senhor deu-lhe uma glória abundante. Que? O Senhor deu-lhe uma glória abundante. Peraí. Protestante diz nos comentários dos nossos vídeos: Deus não divide sua glória com ninguém. Como que Deus fosse um Deus egoísta. Deus quer a glória só para Ele. Deus não divide com ninguém. Deus é orgulhoso. Deus é não sei o quê. É essa maneira que as heresias transmitem o Deus deles. Graças a Deus, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus divide sua glória com o homem, com a mulher, para que ele seja santo. Sede santo, porque eu, teu Deus, sou santo. Entende? Paulo disse que quando nós estivermos na glória, seremos como Ele é. Deus juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição. Porque realmente Deus dividiu sua glória. Deus colocou sua glória na Imaculada, mandando o anjo transmitir a ela, diga a ela que ela é cheia da graça. Entende? Mas eles adulteram para dizer, Deus não divide sua glória com ninguém. Né? Olha só. O Senhor deu-lhe uma glória abundante, desde o princípio do mundo, com efeito de sua, por um efeito de sua magnificência. 3. Eles foram soberanos em seus estados, foram homens de grande virtude, dotados de prudência. E aqui está a doutrina dos corpos incorruptos, ó. 14 e 15. Seus corpos foram sepultados na paz. Seu nome vive de século em século. Proclame vossa sabedoria e canta a Assembleia os vossos louvores. A Assembleia canta o quê? Os vossos louvores. Acabei de dizer do 34, do 39 do Eclesiastes. Não é? Olha só. 45, verso 1. Moisés foi amado por Deus e pelos homens, e sua memória é abençoada. Presta atenção o que vem agora. Versículo 2. Presta atenção. O Senhor deu-lhe uma glória semelhante à dos santos. Pacata. Como que Deus não divide sua glória com ninguém? Se Deus não dividisse, e a Bíblia refuta 100% esses hereges que diz que Deus não divide sua glória com ninguém, quando Moisés, com tanta intimidade que tinha com o Senhor, diz, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus mostrou. Moisés, para tu ver a minha glória, tu tem que entrar na fenda da rocha. Moisés se colou na fenda da rocha e o Senhor permitiu Moisés ver a sua glória. Paulo viu a glória do Senhor. Todos viram a glória do Senhor. E Deus derramou sua glória sobre os santos. Está aqui, ó. Moisés foi amado por ele. Verso 2. E o Senhor deu-lhe uma glória semelhante à dos santos. Deus divide sua glória, meus irmãos, com o homem e a mulher para que eles sejam santos. Por que tem santos na igreja de Cristo? Porque Deus derramou sua glória sobre eles. Por que nas heresias não tem santo, é ídolo? Porque, segundo as heresias, Deus não divide sua glória com ninguém, é um egoísta. E esse Deus egoísta aí que eles falam é Lúcifer. Yahweh, El Shaddai, não é. Tá aqui, ó. Entende por que eles tiraram? Porque os livros acusavam, assim como fez com os judeus. Ah, tirou os livros porque judeus, porque não sei quem escreveu, né? Que nem católico é, nem cristão é, que esses livros falam de Jesus. Aí era para tirar todos da Bíblia. Jesus e os discípulos de Emaús, em Lucas 24, vai explicando todas as passagens, diz o evangelista Lucas, todas as passagens do Antigo Testamento, Isaías e Salmo, porque Isaías é o mais que fala de Jesus. Então os judeus eram para ter tirado Isaías, porque Isaías é quem mais fala de Jesus. Se esse fosse um motivo, não foi. A questão é que esses 7 livros acusavam a própria fé dos judeus. Era contrária à fé judaica. Entende? Versículo 3. Continua, versículo 2, parte B. Tornou-se poderoso e temido pelos inimigos. 3. Glorificou na presença do rei. Deus o glorificou na presença de reis. Prescreveu-lhe suas ordens no Monte Sinai. Deu ao seu povo e mostrou-lhe a sua glória. Não, Deus não divide sua glória com ninguém. Moisés disse, Deus, Senhor, mostra-me a tua glória. Deus mostrou. Oh, meus irmãos. Aqui está um livro, na humildade, mostrando. Até o próprio livro da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, faz isso. Esté na versão grega. Senhor, quando faz a oração a Deus, quando jejuma pelo povo judeu, Senhor, lembrai-vos dos vossos antepassados, dos santos, o que fizeram fulano, fulano, fulano.
em sua oração, usando o nome dos santos. 4. Santificou pela sua fé e mansidão, e escolheu entre todos os homens. Capítulo 48, você está vendo a catolicidade. Quem é que prega isso aqui e ensina aqui? A Igreja Católica. Teve suas conclusões. 46:1. Josué, filho de Nun. Olha o que vai falar de Josué. Foi valente na guerra, sucedeu Moisés entre os profetas. Foi ilustre, tão ilustre como traz o seu nome. Muito ilustre, salvador dos eleitos de Deus. O protestante diz que o único termo na Bíblia que aparece de Salvador é para com Jesus. E esse termo aqui aparece no Antigo Testamento, no livro do Eclesiástico. Entende por que tiraram o livro do Eclesiástico em 1850 e pouco? Os protestantes? Não foi Lutero que tirou os 7 livros. Católico diz isso, não tem conhecimento. Quem tirou foi a Sociedade Bíblica Protestante. No ano de 1850 e cacetado, 53, 52. Outros dizem que foi 1830. Mas o que importa é que nessas datas aí eles tiraram. Sociedade Bíblica Unida Protestante tirou os 7 livros num concílio protestante. Porque esses livros apresentam a catolicidade, também acusa a fé protestante. Esses livros é contra a fé protestante. Então para eles, os judeus inventaram as mentiras que inventaram para poder tirar os 7 livros, e os protestantes inventaram a mentira deles, chamar esses livros de apócrifos. Olha só. Ele foi o salvador dos eleitos de Deus, como o Papa é hoje. Esse salvador aqui quer dizer que ele é mediador de redenção? Não. Mediador de redenção é Cristo. Vamos lá para frente? Agora sim, os corpos incorruptos. Ó. Versículo 14. Que a sua memória seja abençoada e seus ossos floresçam por seus sepulcros. Floresçam, seu corpo floresça. Outra tradução mais clara diz: floresçam seus corpos nos túmulos. Tá aí São Padre Pio, Carlos Acuti, né? São cerca de 2.000 ou mais corpos incorruptos. Santa Cecília do século II. O apóstolo da Ásia Menor, São Francisco Xavier. Entende, meus irmãos? Não tem um corpo protestante. Não tem um. Mas você encontra dos católicos, dos papas. E eu digo que você vai ver aí, já exumaram a primeira vez, estava do mesmo jeito o corpo de São João Paulo II. Fizeram, sepultaram outra vez. Daqui a 14 anos, quando for exumar outra vez, digo para vocês, quem vê verá. Um corpo de um papa incorrupto, São João Paulo incorrupto, São João Paulo II. E a cintura de São Padre Pio que bobia sangue. Isso desafia a ciência. A Protex está nem aí não, só quer saber acusado, falar mal, perseguir, é cauda, não quer nem saber. 15. Que seu nome permaneça eternamente e passe aos seus filhos com a glória desses santos homens. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo como é que é a coisa? Falando de Elias, no 48, versículo 4 diz: quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios. Espera aí, glorioso é só... A Bíblia está dizendo que Elias é glorioso, e diz que no 46, verso 1, verso 2, que Deus, né, glorificou Moisés, deu sua glória a Moisés, dividiu sua glória, derramou sua glória, para que fôssemos santos. Se Deus não derrama sua glória sobre nós, não existe santo, meus irmãos. Quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios. Quem pode gloriar-se a ser como tu? Olha aí. Olha agora falando de Eliseu, ó. No versículo 14 e 15. Nada houve que pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez milagres, profecias. Aí. Durante a vida fez prodígios, durante a morte fez milagres. O protestante diz: mostre um que depois da morte fez milagres. Está aqui. Eliseu. A Sagrada Escritura está dizendo que quando ele estava aqui fez milagres. Depois que ele morreu, fez milagres. Trazendo hoje a catolicidade no livro do Eclesiástico. Há muitas outras passagens
Mas aqui ela fita muito o livro do Eclesiástico naquilo que a Igreja Católica ensina. Eclesiástico foi um livro escrito mais ou menos aí nos anos 130 a 150 a.C., né? Eclesiástico vem do termo grego eclésia, que significa igreja, né? E nós sabemos, né, que a igreja trabalha, dentro da igreja há, né, as funções eclesiásticas. Muito bem. Então você viu comigo, meu querido irmão, a catolicidade no livro do Eclesiástico. E quando você vê essa catolicidade eu trazendo aqui, não é? Você vê que nós estamos mostrando essa grande verdade. Mostrando também porque você vendo isso, não condiz, isso condiz com a fé protestante? Não. Condiz com a fé judia? Não. Então logo você vê porque baniram os livros. Você vê logo nos livros. Só a pessoa que não lê Bíblia, que não sabe que vai piolho por cabeça dos outros, que não sabe, mas é realmente, esse foi realmente os motivos porque tiraram os livros. E você vai saber porque tiraram o livro também de Macabeus. Porque ali fala em oração pelos mortos, fala em indulgência, fala em missa pelos mortos, ali fala no purgatório, né? A ressurreição. Por isso, meus irmãos, isso não condiz com a fé judia. Não condiz com a fé protestante. Por isso tiraram fora. Bem, meus irmãos, esse foi mais um vídeo, o segundo vídeo mostrando a catolicidade no livro, nos 7 livros excluídos. Bem, aqui ao meu lado está aí ó, o Pix, se você quiser nos ajudar, nos ajude. Está aí o Pix, né? Sempre lembrando que no nosso segundo canal estamos trazendo a apologética do Padre Luiz Toro. Graças a Deus agora está dando certo, dobrar, vocês ouvindo a voz do Padre, né? Estou trazendo lá alguns testemunhos de pessoas que estão voltando a casa, protestantes que estão se convertendo à verdadeira Igreja de Cristo, como a Virgem Maria disse em suas aparições, e também trazendo, né, os debates de Padre Luiz Toro com pastores protestantes. Sempre o primeiro comentário fixado desses vídeos aqui deste canal. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.